Você quer o que você deseja? Esse é o título do livro do psicanalista e escritor Jorge Forbes, convidado do projeto Sempre um Papo, que a TV Câmara apresenta a partir de agora. No livro, o autor faz ampla reflexão sobre os grandes temas da atualidade, oferecendo novos olhares sobre violência, comportamento dos adolescentes, dependência química, depressão e o amor na globalização. Em meio a uma prosa leve e instigante, o escritor revela por meio de imagens cômicas e singelas a sua capacidade de observação do comportamento humano. Assista agora Sempre um Papo com Jorge Forbes. É muito bom estar aqui, viajar com Sempre um Papo. É coisa de mineiro, né? A gente começou Sempre um Papo fazendo esse papo lá em Belo Horizonte. Sim. Agora aqui em Brasília. Eu queria então agradecer muito a Rai, agradecer ao Afonso Borges e a vocês de poder estar aqui essa noite em Brasília conversando sobre esse livro. A Rai, ao me apresentar, chamou a atenção que esse livro tem no título uma pergunta. É muito distinto dos livros que normalmente estão sendo produzidos, que têm afirmações, né? Seja assim, faça tal coisa, reaja, como ficar rico, como educar, como cuidar do seu filho, como isto, como aquilo, né? Ele tem uma pergunta, você quer o que você deseja? É uma pergunta simples, mas espero que seja incomodativa, porque normalmente nós pensamos que existe uma absoluta harmonia, uma boa relação entre o querer e o desejar. E acredito que mais importante talvez hoje que falar que a psicanálise descobre que nós temos um inconsciente, que nós temos fantasias distintas das nossas realizações em vigília, etc. Enfim, vários fatos que se transformaram tão conhecidos da psicanálise. Eu acho que o importante hoje é lembrar que o nosso querer é muito distinto do nosso desejar. Dito a grosso modo, o querer é do bom senso, o querer todo mundo entende, o querer o grupo te acompanha. Enquanto o desejar, ele não é do bom senso, o desejar é singular, o desejar é surpreendente, o desejar é surpreendente para os outros e o desejar também pode ser surpreendente para você, no sentido que muitas vezes na vida uma pessoa se dá conta de algo mais forte que ela mesma. E tantas vezes diz, tem em mim algo mais forte que eu. Né? Que fazer com esse algo mais forte que eu? Essa alguma coisa estranha, como diria Caetano, essa força estranha que sou eu e, no entanto, eu não consigo acoplar a minha identidade com essa coisa estranha. E se eu acho que esse livro é atual, como eu falei agora há pouco, é porque, mais que em outros momentos, se evidencia para nós a necessidade de se responder se se quer ou não o que se deseja. Por que mais que em outros momentos? Porque, do meu ponto de vista, e de vários outros pesquisadores das chamadas humanidades, nós estamos entrando numa era, nós já entramos, mas nós estamos dando conta cada vez mais de uma era que se dá o nome genérico de globalização, aonde, do ponto de vista do que nos interessa para o debate de hoje, nós não temos mais padrões de comportamento. Nós não temos mais ideais que organizem o laço social. Quando você não tem padrão de comportamento, quando você quebra com os ideais organizadores do laço social, as pessoas se sentem desbussoladas, elas se sentem desorientadas.
elas têm, às vezes, uma sensação muito ruim porque perderam o termômetro que elas utilizavam para medir a temperatura de si próprias. Nós tínhamos termômetros bem claros em épocas anteriores. Por exemplo, numa geração anterior, quem tem mais de 40 anos aqui, viveu isso, né? Mulheres se casavam aos 19 anos de idade, com 23 anos já eram vistas como tias. 30 anos de idade, eu fiz medicina, por exemplo, na faculdade de medicina, e eu ainda peguei uma época que uma mulher aos 30 anos de idade grávida, nós chamávamos de primigesta idosa, né? Imagina, né? Não faz tanto tempo. Nós tínhamos escolhas muito marcadas de profissão, 3 basicamente: engenharia, direito e medicina. Nós tínhamos padrões de comportamento de quem trabalhava, de quem cuidava da economia da casa, de como é que se educava um filho. Enfim, estava tudo regrado, o que fez com que essa geração, a minha no caso, eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, a minha tenha sido uma geração rebelde, né? A geração 68 era uma geração rebelde, uma geração que se antepunha frente a um conjunto de regras, mas queria uma outra coisa. Nós tínhamos Beatles, nós tínhamos Rolling Stones, e quem gostava de Beatles não gostava de Rolling Stones. Rolling Stones eram vistos como mais hard, como mais duros. Beatles eram vistos como mais dóceis. Paul McCartney fazia a alegria das meninas. Hoje em dia, nem tanto. E quem gostava dos Beatles normalmente gostava de Chico Buarque de Holanda, com seus olhos verdes, cantando a banda. E quem gostava de Rolling Stones gostava de Geraldo Vandré, porque ele era duro, porque ele falava de caminhando, porque ele falava das inutilidades de que se aprendiam nos quartéis. Então, era uma época que nós tínhamos fatores muito fortes de orientação, que a gente podia estar a favor ou a gente podia estar contra, mas os marcos eram dados. E agora? E agora nós não temos mais isso. Agora nós temos, como eu falei agora há pouco, é um galicismo que eu tenho utilizado, essa palavra desbussolamento. Não existe na língua portuguesa, mas eu acho que ela diz muito, por isso que eu tenho repetido. Eu acho que nós estamos na época do homem desbussolado. A palavra brasileira seria desbundado, né? Mas fica feio dizer qual é o nosso norte. Então, eu tenho dito, né, mais, insistido mais, com o nosso desbussolamento atual. E esse desbussolamento atual, ele nos lembra da nossa espécie humana diferença fundamental com os animais. A saber, nós não nascemos com o nosso percurso de vida marcado e orientado. Nós temos que inventá-lo a cada passo. De certa maneira, nós somos muito frágeis perto de uma vaca, por exemplo. Uma vaca é sempre uma vaca. Ela é sempre uma vaca nela mesma, e ela é sempre uma vaca frente à espécie. A vaca do século passado é igualzinha à vaca de hoje, né? Enquanto que um ser humano não é igual nem a si mesmo durante um dia, imagina, durante uma semana, um mês, uma época. E por isso que a gente marca as épocas. As épocas são marcadas pelas formas que a gente cria para viver, para amar, para sustentar um laço social. Quando a gente fala em globalização, é porque a gente acredita que uma certa marca de laço social, de organização social, deixou de existir, começa a fazer água, que é a sociedade industrial, a sociedade pai-orientada, a sociedade vertical, e nós temos um novo momento de uma sociedade horizontalizada, como dizia, sem ideais, e que, portanto, nós temos novos problemas e novas soluções. A minha proposta com esse livro foi de fazer um alerta e de fazer um diagnóstico, fazer um alerta a esse estado de coisas e fazer algumas aplicações. De que maneira? O alerta eu vejo da seguinte forma:
eu acho que é importante, não só nas ciências biológicas, mas também nas humanidades, como é o caso, eu não gosto muito dessa separação, mas mantenho para a nossa conversa de hoje, o seguinte aspecto. Tomemos o exemplo recente de um sofrimento que abateu e abate a espécie humana. Alguns anos atrás, a gente começou a ver pessoas, sei lá, um amigo morria de um câncer de fígado, um outro, de repente, uma infecção grave no pâncreas, um terceiro, algo na cabeça, e os diagnósticos eram dados particularmente o fígado, o pâncreas, a cabeça. Mas aquelas mortes começaram a inquietar. Inquietar porque elas tinham alguma coisa de esquisito, elas tinham algo de inusitado, algo de fora do lugar, algo surpreendente. Né? Pessoas estavam bem e ficavam mal muito rapidamente. E esse fator foi detectado, né? A surpresa e a rapidez de passar de estar mal para estar, de passar de estar bem para estar mal. Então, alguns começaram a se perguntar, será que é isso mesmo? Devemos tomar o pâncreas, o fígado, a cabeça, ou devemos buscar algum elemento em comum que esteja na base desses processos que a gente está se dando conta? E foi descoberto que todos aqueles casos tinham, de repente, uma depressão muito grande no seu sistema imunológico. E uma diminuição do sistema imunológico que não era nata, que as pessoas não tinham, elas passaram a ter. Portanto, elas tinham uma imunodeficiência adquirida. E essa imunodeficiência adquirida dava um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, uma síndrome. Né? Então, o nome tautológico, uma síndrome de imunodeficiência adquirida, né? SIDA, que deveria ser assim chamado em português, nós chamamos de AIDS por causa... nós chamamos de AIDS. Né? Bom, enfim, a partir do momento que eu tenho esse novo conceito, eu não me preocupo mais especificamente com o pâncreas, ou com o fígado, ou com a cabeça, mas eu tenho uma nova preocupação, que é uma preocupação maior, que engloba a particularidade desses casos, que antes a gente estava vendo singularmente ou particularmente e perdendo a batalha. Bom, eu gostaria de pegar esse modelo, que é o modelo mais clássico da medicina, né, para aplicar em algo que é o avesso da medicina, que é a psicanálise, mas que, nesse sentido, eu acredito que seja possível ser aplicado. Nós estamos, insisto, do meu ponto de vista, numa mudança de época e numa mudança de laço social. Essa mudança de laço social diz respeito a uma quebra da verticalidade, dos padrões da nossa identidade, e que podem também, ao nós não nos darmos conta desse novo momento, nós podemos fazer como os primeiros médicos faziam, cuidar separadamente do fígado, do pâncreas e do cérebro. Como é que isso fica na área da psicanálise e das suas conexões? Fica mais ou menos assim, fica um retorno a medidas anteriores que passam agora a ser hipertrofiadas. Retorno a medidas anteriores, por exemplo, uma menina em São Paulo assassina sua mãe junto com seu namorado e irmão dele. No domingo seguinte, num programa de alta audiência nacional, verdadeiramente fantástico, vai um colega, um psiquiatra, e diz: é necessário que pais e mães aumentem a disciplina nas casas. Né? 3 dias depois, eu fui procurado por uma diretora do colégio de classe média, média alta de São Paulo, dizendo que 80% dos meninos naquela semana chegaram com a cara vermelha porque tinham apanhado do pai. Porque os pais tinham aprendido no psiquiatra da televisão que tinha que aumentar o chicote caseiro. Né? Utilizando o mesmo exemplo, todo mundo reconhece o caso Suzana,
Utilizando o mesmo exemplo, uma revista de alta circulação nacional, 2 ou 3 semanas depois, publica em capa dizendo: descobrimos o segredo de por que a Suzana matou a mãe. E na própria capa estava a resposta. O pai era alemão e a mãe era psiquiatra e trabalhava fora. Quer dizer, psiquiatra, não se deve mais casar com alemão, nem uma mulher deve ser psiquiatra ou trabalhar fora, porque senão a filha vai assassinar. Né? Também naquela época, uma revista, um jornal, me perguntou: mas como é que essa mãe, sendo psiquiatra, não notou que a filha era uma assassina? Né? E eu ponho isso no livro. É um conceito que eu gosto muito, meu amigo Renato Giannini Ribeiro, filósofo, que diz assim: é como se a sociedade agora quisesse, os pais quisessem na porta dos quartos fazer como a gente tem nos aeroportos, a gente tem o detector de metal, então a gente teria o detector de mentais. Né? Só passa pela porta do meu quarto o filho que não vai me matar. Né? Spielberg explorou isso num filme recente chamado Minority Report, né? O relatório da minoria, que é a tentativa de prever os acontecimentos futuros do comportamento de uma pessoa, denunciando o que acontece. A gente pode falar: isso é science fiction, está longe da gente? Não, não está nada longe da gente. Né? Outra revista de grande circulação nacional, há 3 semanas atrás, publicou um artigo de capa dizendo: reconheça o psicopata que pode estar na sua casa. Né? E você abria e você tinha o cérebro, né, dizendo: se você fizer um PET scan, você pode detectar, né, se você tem um psicopata nascente ou não. Né? Quer dizer, vocês já pensaram, pais agora fazendo PET scan de meninos de 3, 4 anos de idade para saber se tem uma psicopatia em desenvolvimento? Na semana passada, um jornal de São Paulo, um dos 2 grandes jornais de São Paulo, publicava também em manchete, a seguinte manchete: agora já dá para fazer diagnóstico precoce de esquizofrenia. Saiba se seu filho é esquizofrênico antes dele se tornar. Né? Então, eu estou fazendo um alerta porque essas coisas estão aí, estão no nosso dia a dia. E estão tão no nosso dia a dia que, como diria Vinícius, a gente pode começar a achar Herodes natural. Né? E eu acho importante que a gente não ache Herodes natural, né? Que a gente possa oferecer uma contrapartida a esses movimentos reacionários, no sentido da palavra, né, de voltar a um momento anterior, piorando o que era, né? Reagindo para trás. Eu vejo, basicamente, nesse momento, 3 movimentos reacionários. Um movimento de um moralismo da pior qualidade. Um outro, uma certa religiosidade, que se cria uma igreja a cada esquina, e realmente se cria igreja pelo amor de Deus, né? Quer dizer, que eu preciso que alguma coisa me oriente, e um certo cientificismo de ocasião. Recentemente eu tive a ocasião de escrever um artigo para a Folha de São Paulo, Caderno Mais, em resposta a um colega que queria localizar o id do Freud no mesencéfalo. Não é brincadeira, vocês estão rindo, né? É coisa séria. E soube, pelo gerente de um laboratório farmacêutico, que ele vai distribuir o livro desse colega para todos os psiquiatras brasileiros. E eu falei: e por que distribui o meu também? Assim. Aí ele disse: mas o senhor não vai vender remédio. Aí eu falei: mas laboratório também é cultura. Aí eu não pegou. Mas, enfim, aí ele me explicou, né, que o fato desse psicanalista, assim ele se apresenta, localizar as estruturas freudianas no cérebro, vai fazer com que esse laboratório, daqui a 2 anos, lance
remédios que possam cuidar das estruturas freudianas. Então, você vai ter o remédio para o id que age no mesencéfalo, né? É claro que eu propus que se chamasse de id-ota, né? Então, nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos vivendo, a meu ver, um parasitismo terrível, uma ideologia parasítica aos imensos avanços da ciência. A ciência avança maravilhosamente. Agora, os parasitas que vêm junto com o avanço da ciência, são deles que eu estou falando, não da ciência, né? Porque nenhum cientista que se preze, né, vai defender alguma dessas coisas que eu estou criticando, parecendo a vocês que eu estou fazendo caricatura, e não estou. Eu estou falando a respeito de capas de revistas semanais no Brasil em 2004, né? E de jornais de grande circulação, né? Não é, infelizmente, uma caricatura, né? E se não é uma caricatura, pior ainda, é porque está passando com muita suavidade, é porque existe mesmo uma expectativa que a ciência vai poder tudo nos resolver, e que a ciência vai fazer com que na vida tudo tenha remédio, né? Aquele velho ditado que a gente ouviu de avós, né? Nessa vida para tudo tem remédio. Só que no tempo que eles falavam isso, né, não tinha. E agora, assim, vovô tinha razão, nessa vida tudo tem remédio mesmo, né? Não, nessa vida nem tudo tem remédio. Porque se a gente acreditar que nessa vida tem tudo remédio, né, tudo tem remédio, vai acontecer o que aconteceu, e cito isso em algum momento do livro, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que um colega, numa conferência grande, num auditório grande como esse, disse, com a maior tranquilidade para os presentes, que a medicina já fez um grande avanço na profilaxia bucal, colocando flúor na água, no caso na água de São Paulo, que diminuiu muito a presença das cáries, né? E sabendo que os antidepressivos acalmam as pessoas, e São Paulo sendo uma cidade muito ansiogênica, né, que tal a gente colocar, né, antidepressivo na água de São Paulo, né? E ficou todo mundo com cara assim de Rodin, né? Tudo assim com de... Sabe aquela cara de pode ser, é verdade, né? Mas como é que a gente, quantos miligramas será que a gente vai ter que pôr? Quer dizer, a questão era a medida, né? A medida, a miligramagem, né? Porque realmente houve uma discussão, a discussão era, mas tem que ser em doses tranquilizadoras e não antidepressivas, né? É fundamental essa diferença. Então eu vejo que isso são efeitos, a meu ver, né? É isso que eu tenho pesquisado nos últimos anos, isso são efeitos, a meu ver, do preço que a gente pagou de querer bancar o nosso desejo. A gente quis sair da alienação dos outros decidirem pela gente. A gente quis despadronizar. A gente, que eu falo, a espécie humana, a gente quis despadronizar. Eu estou me lembrando de uma música brasileira que fala assim, né? Porém, a Maria Adelaide, quando tem 3 apresentadores do meu livro, um deles é a minha amiga Maria Adelaide Amaral, dramaturga, e ela coloca aqui um provérbio judaico: cuidado com o que desejas, pois poderá ser atendido. Né? Ela tem toda a razão de ter escolhido isso. Acho que é uma boa leitura, né? Cuidado com o que desejas, pois poderá ser atendido. Né? Todo mundo conhece aquela piada da bicicleta, né? Do menininho com a menininha, né? O menininho que levava ganhou a bicicleta, o menininho ganhou a bicicleta, pegou a menininha, né? Foi para dentro do bosque, né? E disse, dá ou não dá? Não, não dou. Então desce, a menininha ia embora. Pegou a segunda menininha, né? Dá ou não dá? Não dou, não. Então vai embora. Né? Pegou a terceira menininha, né? Dá ou não dá? Dou sim. Então fica com a bicicleta. Então, é muito, né? É muito comum, quer dizer, no momento que a gente, né, em que a bicicleta passa a ser o veículo, né, e o objeto se faz presente, né, a gente sai correndo da moita. Então, nós estamos numa época onde as pessoas, não dá para ninguém dizer eu estou com você porque a gente precisa cuidar dos filhos. Eu estou com você
porque senão você vai ficar na amargura da penúria social. Eu estou com você porque senão nossos amigos vão pensar muito mal, né, sabendo o que você fez, viu, Rai? Eu tô com você para que a gente não divida nosso patrimônio, eu estou com você para que a gente possa manter nosso círculo de amigos. Nada disso mais, né, existe. É tão velho quanto o termo que designa isso, é basófia, né? É obsoleto. Ninguém pode dizer que está com alguém por alguma outra coisa, a não ser dizer, eu estou com você porque eu quero estar com você. E a gente nunca consegue explicar por que a gente está com alguém, né? É dificílimo, tentem, né? Mas com cuidado. É perigoso. Você lembra do jogo da verdade? Então, é perigoso. Não explica muito, né? Porque se realmente explicar, né, e se conseguir explicar, se despede, né? A gente está sempre com alguém pelo não sei o quê e nunca pelo porquê, né? O porquê é sempre chato, né? Na medida que você pode explicar porque você está com alguém, não tem mais necessidade de você estar com aquele alguém, né? Uma vez que ele pode ser transformado em símbolo, uma vez que você pode falar dele, ele não tem mais nenhuma razão de ser. O engraçado é quando você pode estar com alguém que é sempre uma surpresa para você todos os dias, né? Se a psicanálise tem alguma dica para dar na sedução feminina, né? Todo mundo faz livro de autoajuda, né? Me pediram para fazer um livro contra ajuda, né? Mas seria assim, faça uma mulher rir, né? Faça uma mulher rir, surpreenda uma mulher, né? Normalmente os homens não querem surpreender uma mulher, eles querem impactar uma mulher, né? Veja o que eu fiz. Ela fala, você não entende, você não viu o que eu fiz? Né? E aí ele desesperado frente ao muxoxo dela, né? O muxoxo de mulher é maravilhoso, né? Frente ao muxoxo do troféu, né, que ele apresenta para a mulher, ele vai para o bar contar para o amigo, né? E amigo é para essas coisas, né? Pô, meu! São Paulo é meu, né? Pô, meu! Você fez isso? Ah, eu fiz, eu sabia que você ia me entender, né? Se não fossem as mulheres, né, nós estaríamos realmente os homens assim, ô meu tacape, olha o meu, né? Olha o meu tacape, porque nós estaríamos de tacape a tacape. É necessário alguma chegar e falar assim, todo o seu tacape, tá bom, né? E nisso que elas são motores da civilização, né? Elas não se contentam com a civilização. Bom, eu saí um pouquinho da trilha, assim, enfim, retomo um pouco o fio, né? Eu retomo um pouco o fio do que eu estava dizendo. Então, eu estava dizendo que é difícil a gente estar numa época onde todos nós estamos solicitados a nos responsabilizarmos por aquilo que a gente deseja. Mas não é se responsabilizar frente a alguém, isso é a velha responsabilidade. Então, não é aquela responsabilidade, o que é isso, menino? Não. Isso é uma responsabilidade padronizada. Não, é responsabilidade tipo Fernando Pessoa, né? É responsabilidade de saber que você está com alguém e quando você for tentar explicar, é ridículo, né? E não tem jeito. A sua escolha é ridícula, né? Que a primeira coisa que o poeta nota quando diz que todas as cartas de amor são ridículas, mas não fica no impacto do primeiro verso, vão até o final, né? No final ele dá uma deixa para quem consegue ler uma poesia até o fim, que é onde ele diz, mas no fundo, são aqueles que nunca escreveram cartas de amor que são ridículos, né? Quer dizer, a resposta dele é assim dizer, bom, Betânia fala isso melhor que eu, e, enfim, nós temos que ser responsáveis por esse ridículo que nos habita, por esse ridículo que Chico e Milton cantam no que será, que não tem nome nem nunca terá. Por isso que eu estou com alguém que eu não sei quem é, né? Que eu não sei quem é na palavra. Ou que Drummond dizia que tem algo que
tem algo que eu nunca vou conseguir significar, sempre haverá uma pedra no meio do meu caminho, e se eu quiser me acoplar ao mundo, se eu quiser que a vida tenha remédio mesmo, né, para que tudo tenha remédio, né, eu não posso me chamar Rai, seu nome é Raimunda, né? Sim, é Raimunda, mas aí, desde criança, eu tinha maior conflito, né? Uma criança chamar Raimunda, eu falava assim, ah, não, gente. Aí tinha um amiguinho meu de classe, falou assim, não, eu acho seu nome muito feio, muito. Posso te chamar de Rai? Eu falei, ah, pode, aí ficou. Eu gostei também, aí ficou, todo mundo me chama Rai, mas Raimunda não me incomoda hoje. É maravilhoso. Já incomodou um dia, mas hoje não incomoda não, mas agora todo mundo me chama de Rai. Um dia desse eu passei por um constrangimento enorme, porque eu fui preencher um cheque e preenchi Rai, e volta o cheque, o banco me liga. Olha, o seu cheque voltou, Rai, porque você assinou Rai, você é Raimundo. Eu falei, nossa, manda aqui, eu vou trocar, desculpa. Então, assim, agora, quando eu não conhecia a Rai, eu vou contar uma coisa que eu nunca falei para ela. A primeira vez ela me mandou um e-mail para São Paulo e assinou, né, RAY. E eu falei, é o Ray, gozado, Afonso Borges. Tá, Ray, deve ser um americano que chegou em Belo Horizonte. Ray, né? Aí, de repente, eu conheço esta princesa, né, de 1,80 m, né? Aí é a Rai. Enfim, mas eu fui buscar a Rai para colocar mais perto do papo, e o Raimunda, tão caro a Drummond, quando no desespero do poeta, dizendo que realmente ele sempre se sentia excluído do mundo. E vai ver que ele estava excluído do mundo, porque se chamava Carlos, né? E se ele mimetizasse o mundo, se ele ficasse igual ao mundo, e se ele se chamasse Raimundo? E aí, com uma certa tristeza, ele descobre que se ele se chamasse Raimundo, tudo que ele conseguiria seria uma rima, mas não seria uma solução. Não seria uma solução para o nome do seu desejo. O poeta não fala assim, quem fala assim é um psicanalista de formação lacaniana. O poeta diz, mais vasto é o meu coração, né? Ou seja, mundo, mundo, vasto mundo, né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Mas esse mais vasto é o meu coração, os poetas suportam, sustentam, bancam a diferença. Vocês podem imaginar o que foi para Chico, de repente, depois de fazer Roda Viva, esse seu menino de olhos verdes, bancar Roda Viva, mas não, depois de fazer banda, bancar a Roda Viva, né? Bancar Pedro Pedreiro, quer dizer, o que isso representou para aquele moço, né? É duro suportar, né, essa singularidade que o desejo humano requer de cada um. É mais fácil a gente recuar, por isso que o Laboissy dizia do discurso da servidão voluntária. A gente gosta que façam o cardápio das nossas necessidades. E quando a gente tem um monte de coisa para optar, como hoje em dia a gente tem, em vez da gente bancar o risco da opção, a gente prefere dizer que está com estresse, né? Estresse porque tem muita coisa, então você tem que ir para um sítio sem luz, sem laptop, né, sem telefone, porque você fica tranquilo, né? Quer dizer, a culpa é o estresse. Não, a culpa é a sua covardia. A doença não é o estresse, a doença tem um nome só, é covardia, né? Se não, é tão estúpido dizer que o estresse é porque você tem muita opção, como aquele gordo que diz, eu sou gordo porque eu só vou em restaurante de buffet, né? Então eu como buffet inteiro, né? Então, como eu tenho muita opção, né, eu fico estressado por causa de todas as opções. Não, né? Há um terrível medo de bancar essa opção. É isso que faz com que, por exemplo, amanhã chega a São Paulo um grande filósofo francês, sociólogo, Gilles Lipovetsky, talvez tenha gente aqui que conheça, ele escreveu O Império do Efêmero, e recentemente ele escreveu um livro chamado O Tempo da Hipermodernidade. Ele vem para uma semana de debate comigo lá. Por que hipermodernidade? Porque nós, de certa forma, não suportamos a pós-modernidade e estamos indo para a hipermodernidade, que no conceito de Lipovetsky é o retorno ao princípio do individualismo, do cientificismo, do economicismo, né? Certa forma do homem se proteger frente à liberdade, frente à criação. Bom,
Eu dizia, isso foi o que eu tentei fazer no livro de maneira geral, eu me estendi muito, então vou ser mais breve nas aplicações. Esse livro tem 3 partes. Esse livro ele vai assim do prato pronto que você recebe na mesa, depois, se você quiser, você conhece a cozinha, e depois, se você quiser, você conhece o pomar, a horta, ou seja, onde o analista vai buscar os seus conceitos para fabricar na sua cozinha e depois trazer o prato pronto. A primeira parte, o editor, a Janice Flórido, da Bestseller, ela não está aqui hoje, mas o trabalho deles é maravilhoso, toda a equipe da Janice. O editor quis assim, dividiu dessa forma, aonde progressivamente a pessoa, a meu ver, espero que isso ocorra, se teve gente que leu o livro, eu gostaria de saber se é fato, né? A pessoa se apodera desses conceitos que, a meu ver, dizem respeito de uma nova ordem, de um novo laço social, aonde as soluções que nós tínhamos não funcionam. Então, tem essa parte do diagnóstico, tem a parte de aplicação. Aplicação em que nível? Ao menos em 4. Em nível clínico. Por quê? Porque fazer uma análise hoje, do meu ponto de vista, não tem mais nada a ver com fazer uma análise como a gente fazia antigamente. A análise que a gente fazia antigamente era uma análise da memória, você se lembra? Inclusive, o nome que Freud deu para a análise é a cura da memória. E Freud, ele criou uma maneira de captar o acesso do homem ao mundo, esse descompasso entre o homem e o mundo, o link, a ponte entre o homem e o mundo, se fosse para falar em linguagem atual dos computadores, ele foi capaz de fazer um software fantástico chamado Complexo de Édipo. E durante 100 anos a gente acreditou que que a gente amava edipicamente, sofria edipicamente, nascia edipicamente, maturidade edipicamente, morríamos edipicamente. Lacan, ele não teve tempo de desenvolver tudo isso, mas tal qual Gaudí, tal qual o arquiteto de Barcelona, Gaudí, que deixou uma igreja incompleta, né? Lacan deixou pedras, conceitos incompletos, anunciando a necessidade de uma psicanálise além do Édipo. Essa psicanálise além do Édipo, eu entendo que não é uma psicanálise do passado, é uma psicanálise do futuro. A pessoa que hoje procura, muitas vezes o analista, não quer saber aquela pedra do seu passado que está segurando alguma coisa que não deixa ela chegar ao objetivo pretendido. Ela está alucinada com a possibilidade múltipla que se tem na frente dela, ela não tem a menor ideia, ela não consegue sustentar nenhuma opção, ela não consegue se responsabilizar no risco. Então, a meu ver, hoje, dizer que você vai fazer uma análise para saber mais, acho que não. E ainda se fala muito isso, eu vou fazer uma análise para me conhecer melhor. Eu diria que você vai fazer uma análise para você se deparar com o limite do conhecimento possível. Você vai fazer uma análise para se deparar com esse limite de saber ser. Você vai fazer uma análise, portanto, para se deparar que tem uma coisa muito estranha mesmo dentro de você e que não é uma pedra que você possa pegar e jogar pela janela. Drummond fez a solução dele, escreveu o poema que escreveu. Se a gente não conseguir fazer nada melhor, ao menos a gente pode recitá-lo. Mas, se não, cada um tem que fazer alguma coisa com essa pedra. Fazer uma análise hoje, portanto, ao meu ver, seria se recusar a mentir frente a esse radical, incognoscível, o momento acadêmico da né? Frente a esse radical não sei de mim mesmo, né? E em vez de me adequar nas soluções prontas para vestir, é a tradução literal do termo que entrou na nossa língua em francês, prêt-à-porter, da roupa pronta para vestir, né? Em vez de entrar nessa tranquilidade do sintoma pronto para vestir,
você faz uma análise hoje para poder se responsabilizar pela singularidade de uma forma única de resolver essa questão do inefável, ou seja, daquilo que não pode ser dito. Acho que é muito mais isso do que saber mais. Portanto, é saber menos, é limitar, é quebrar a esperança que na vida tudo tem remédio. É muito mais dizer, como disse uma vez um deputado, embora nós estamos na cidade deles, não foi um deputado brasileiro, disse assim, não tem nenhum problema que uma falta de solução não resolva. Deputado analista, né? Quer dizer, é necessário se quebrar a expectativa de que eu terei uma representação universal no mundo. Porque se eu mantiver a expectativa dessa representação universal, eu vou, como ela é impossível, então eu vou determinar aqueles passíveis de serem representados e vou excluir os não representados. Isso chama-se racismo. E nós já sabemos aonde isso vai dar. Nós já temos essa experiência. Nós não precisamos, tão poucos anos depois do nazismo, nós não precisamos, de novo, estarmos recomeçando a mesma coisa, né? E nós estamos recomeçando a mesma coisa. Nós estamos com esses localizacionismos recomeçando a mesma coisa, é a mesma ideologia. Eu sei que eu estou sendo duro, né, mas não recuo. É a mesma ideologia que está na base. Isso quanto ao tratamento, então, clínico. Na família, mudou? Mudou muito, né? Nós não temos mais uma família pai orientado. Então, a mesma coisa que eu disse que nem tudo eu posso saber de mim mesmo, nem tudo um filho pode encontrar explicação nas atitudes de um pai ou de uma mãe. Teve uma época, os anos 60, os anos 70, que o que se dizia era assim, filho tem que entender tudo o que pai e mãe pensam, né? Você tem que conversar muito. Eu me lembro de uma moça que eu atendi, que a mãe conversou muito com ela, com todos os 7 amantes que teve, com todos os detalhes das posições sexuais com cada um, né? Fez um bem fantástico para essa moça, né? Quer dizer, não há um limite, há um limite mesmo. Quando um filho educa, isso é genial, quando um pai educa, né? Por mais que ele queira dizer ou tentar sustentar a sua ação, né, em algo da razão, tem uma escolha dele, tem uma arbitragem no sentido de tem um é assim que ele não consegue explicar. Isso não deve ser visto como uma potência. Não, é uma impotência dele, mas é uma impotência que ele tem que poder manter. E por que ele não mantém? Porque o filho vai dizer, eu não gosto de você, né? Se você não me explica, você é careta, você é terrível, eu detesto você. Pais, mães e professores são seres que têm alergia à frase eu não gosto de você. Eles partem do princípio, né, que filho e aluno tem que dizer eu gosto de você. Isso é uma coisa que analista não tem tanto problema, né? Nem entre pares, os analistas são uma raça um pouco complicada assim, no relacionamento entre eles, né? E também na clínica. Desde que o Freud disse existe transferência negativa e ela é fundamental em todo tratamento, né? Bom, ao menos a gente tem que ter um bom nome para poder suportar o eu não gosto de você. Bom, então, em relação à família, eu acho que seria muito mais interessante a gente começar a falar dos silêncios que existem entre as gerações do que as múltiplas explicações de milhões de jornais que tentam a cada momento dizer a maneira certa, a maneira não certa, e tentam tecnicizar pai e mãe, e dá, a meu ver, uma grande besteira. É muito melhor o erro de um pai e uma mãe do que o erro de um técnico, né? A empresa mudou também. Eu estou indo, né? Falei da pessoa, falei da família, da empresa, e vou terminar com a política. A empresa mudou. Antigamente era legal você ficar 20 anos numa empresa. Hoje em dia, se você ficar 20 anos numa empresa, vão dizer, pô, você ficou 20 anos, você é um acomodado, né? Você não mudou, você não procurou outra coisa. Antes se dava medalha, né?
Vamos aqui dar medalha de honra ao José Honório, porque há 20 anos ele dá bom dia nessa portaria a todos que chegam. Muito bem, né? Hoje em dia existe uma inquietação de não deixar o Zé Honório 20 anos na portaria, né? Antigamente, se uma pessoa mudava muito de emprego, tinha um nome chamado carteira suja de trabalho, que era vários trabalhos. Hoje em dia, não. Enfim, uma empresa também não se dá mais piramidalmente, ela funciona por parceria, ela não funciona por ideais ou por mandos. E um país? Eu acredito que, eu estou falando, vocês estão vendo, eu estou falando sobre várias coisas, aplicando sempre o mesmo princípio. É um princípio que Lacan chamou de real, não tem nada a ver com realidade. Real é aquilo, tem muito mais a ver com o que não tem nome nem nunca terá. Tem muito mais a ver com essa pedra dura do Drummond. A mesma coisa na política. Tem políticos que levam em conta que existe uma pedra dura, tem outros políticos que não. Tem políticos que agem no eixo da impotência para a potência. É o caso, por exemplo, a meu ver, do senhor Bush, né? Destrói uma cidade, destrói um país, né? Quer dizer, quem dá mais, né? Destrói 2 cidades, 2 países, 3 cidades, um continente. Enfim, é um eixo de um momento onde eu estou impotente, eu mostro uma potência. Haveria um novo líder na globalização? Eu acho que sim, necessariamente sim. A meu ver, a globalização exige uma nova forma de liderança. Muitas pessoas me perguntam por que no meu livro tem uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se eu sou do PT, se eu não sou do PT, etc. Até não me perguntam muito isso. Eu acho que eu fui feliz de mostrar que essa carta não tem nada a ver com nenhum partidarismo, né? Mas foi uma análise que eu fiz dos primeiros meses do atual presidente, e me ocorreu, eu não estava especificamente pensando nele, mas me ocorreu quando eu estava num seminário debatendo a liderança no mundo moderno, no mundo pós-moderno, no mundo industrial, no mundo globalizado, e dizia, haverá de ter novos líderes na globalização que, em vez de irem da impotência para a potência, irão da impotência para o inusitado, para a surpresa. E, naquele momento, me dei conta, era muito próxima a data, que o presidente recém-impossado tinha ido um dia a Porto Alegre, no dia seguinte a Davos, e tinha criado uma surpresa mundial fazendo isso. Que eu tinha me surpreendido e me dei conta também da minha surpresa, a gente se dá conta das coisas quando o outro fala também, né? Ao ler o editorial do jornal Le Monde, que se chamava A Lição de Lula, e destacando exatamente esse aspecto do inusitado de um presidente de um grande país, que vai um dia de um lado, outro dia do outro, que coisa estranha, né? Que não mantinha uma certa coerência das divisões do mundo moderno ao qual a gente estava acostumado, mas que passava, que não respeitava aquelas fronteiras. Bom, então daí que surge essa carta ao Lula, enfim, que ela não é uma carta pública, ela é uma carta ao presidente, e se está publicada foi com autorização dele. E quando eu escrevi, eu não o conhecia, se alguém quer saber, né? Já responde, todo mundo me pergunta, essa pergunta já sei que muitas vezes não o conhecia, né? Por razões até universitárias, eu conhecia bastante bem o presidente anterior, que inclusive tivemos, enfim, ponto. Eu quero, então, eu quero concluir para a gente poder, senão não vai ser sempre um papo, vai ser sempre um monólogo. Eu quero concluir, então, só dando uma organizadinha final, né? O que eu tentei transmitir para vocês, né? Que eu tentei, para quem não leu o livro, evidentemente, dá vontade de ler, espero, né? Para quem leu o livro, eu não podia cansar, não podia repetir muito. Depois tem uma outra coisa fantástica também nesse Sempre um Papo, que seria muito bom a gente recuperar, que é a dessacralização do livro, né? Deixar o livro mais próximo e o autor também, né? Não é aquela coisa distante, é recuperar
a ideia que o livro ele é herdeiro da cantiga de Niná, da história que contam para a gente, né? Para a gente poder dormir, para a gente poder sonhar, para a gente poder fazer coisas na vida interessantes. Então, eu acho bom a gente poder conversar, e eu tentei, então, extrair daqui o porquê do título. Espero que esse livro ele melhore a qualidade da dúvida, como diz um outro apresentador dele, quem escreveu Orelha, Renato Giannini, né? E o Miguel Reale, que é o terceiro, que eu não citei ainda, então o faço, diz assim, que esse livro desnuda e apresenta Você Quer o que Deseja para a reflexão de muitos e o desespero de alguns, né? Eu acho também muito bem captado. Eu acho que, se ele desesperar, vai ser ótimo, né? É o desespero no sentido que ninguém venha trazer uma resposta a. E ele parte de um princípio bastante, é o último princípio lacaniano da psicanálise, a questão do real e do corpo, não o corpo médico, né, mas de um outro corpo, de um corpo que não está no limite da epiderme, e ele opera na clínica, na família, na empresa e na política, acredito, mostrando que contribuição, a meu ver, hoje a psicanálise pode dar para esse mundo desbussolado, para esse mundo que tem acovardado tanta gente, e se minimamente ele contribuir para a captura e um diagnóstico desse novo tempo e encaminhamento de certas soluções de certos problemas, já está mais que bom, como se diz lá nas suas Minas Gerais. Obrigado. Pessoal, antes de passar para as perguntas, eu queria dizer que este evento é gravado pela Rádio Brás, TV Câmara, e é exibido aos sábados pela TV Câmara. Acho que eu vou iniciar com a primeira pergunta. Pode? Pode. O ser humano, todo mundo sabe que o ser humano é um ser insatisfeito. Você acha, Jorge, que existe alguma possibilidade dele aprender a lidar, porque eu acho que essa sua insatisfação gera uma ansiedade muito grande. Então, assim, como ele vai conviver com isso, já que a gente vive numa constante busca? Hoje de manhã eu saí de São Paulo, eu consegui perder o voo para cá. E vocês são felizes, vocês têm eixo monumental, a gente tem um Rubem Berta eternamente congestionado. E como eu achava que congestionava só do aeroporto para a cidade, descobri hoje que congestiona da cidade para o aeroporto também, né? Ou seja, em São Paulo todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Então, não tem contrafluxo, uma cidade esquisita essa. Enfim, e aí eu fui entrevistado pela Luísa, da Rádio Nacional, e ela fez uma pergunta semelhante a essa, Ray. Aí, olha aí, hi, né? Né? E ela diz assim, mas esse seu livro vai trazer assim a harmonia? Eu espero que não. Eu realmente espero que não. Até brinquei dizendo assim, o desejo humano é igual a dívida brasileira. Não é para ser paga, é para ser administrada, né? Quer dizer, você não vai fazer uma análise para dizer assim, agora eu sei direitinho como eu sou. Sabe o analisado de sábado? Né? Um horror, né? Sabe aquela pessoa que diz assim, Rai, eu estou vendo que você não está bem, né, Rai? Eu estou ótimo, porque, sabe, eu sei como é que... Eu tenho tanto de minha mãe, tanto do meu pai, tanto do meu avô. Fujam dessas pessoas, pelo amor de Deus, né? São muito chatos, né? E, às vezes, uma análise é capaz de fabricar, né, espécimes dessa forma, né? Mas são erros, não são acertos, né? Seria muito mais interessante que uma pessoa soubesse, Rai, você falou, como é que a gente vai fazer com a ansiedade? Ansiedade realmente é a palavra do momento. É a grande palavra do momento. Depressão, até agora era depressão, né? Então, toca inibidor da serotonina para todo mundo.
Não vou perguntar aqui para a educação quem tem seu inibidor na bolsa, né? Mas, né, alguém deve ter, né? E daqui a pouco serão os remédios calmantes, os velhos tranquilizantes, o que se chama em psiquiatria tranquilizantes menores, né? Eles vão voltar, porque a ansiedade está sendo vista como patológica, como você falou. A ansiedade, do ponto de vista psicanalítico, não tem nada de patológico, né? A ansiedade pode se tornar patológica quando ela leva a pessoa à imobilidade, quando ela invade de tal ponto a pessoa que a pessoa fica imóvel. E mesmo assim tem certas imobilidades boas, né? Quer dizer, te parei em você, né? Então tem certas... parei em você, eu falei. Então tem certas invasões que a gente agradece, não é isso? Roberto, que você gosta tanto, o grande filósofo brasileiro, Roberto Carlos Braga, né? Não descreve, né, o texto de Isolda, você é a saudade que eu gosto de ter? Né? Então, nós temos a angústia, ela não deve ser mal vista, né? Ela não deve ser a vilã da história. A angústia, ela é a base da história. Aliás, se nós temos uma história, é porque seres humanos ficaram angustiados, seres humanos ficaram insatisfeitos, né? Senão, nós não estaríamos aqui. Então, eu acho que a questão não é absolutamente aplacar a angústia, é ao contrário. Nós temos, a meu ver, necessidade de nomear esse novo mundo, me parece. Eu acredito que a gente está vivendo o baile da ilha fiscal desse mundo de remédio. O baile da ilha fiscal de Bush, o baile da ilha fiscal de soluções maniqueístas. E que eu sou otimista, evidentemente, né? Mas eu não sou otimista por ideologia, eu sou otimista porque eu acho que ninguém vai conseguir parar o desejo humano. Que ninguém vai conseguir refrear. E a gente vai ter que se dar conta que não vai ter nem inibidor da serotonina, nem calmante nenhum que vai resolver dessa forma a ansiedade e a necessidade de nós inventarmos a vida.